então já começou já. Boa noite, pessoal que está em casa. Vamos começar aqui a nossa formação para a eleição do Conselho de Políticas Culturais de Santo André, biênio 2024-2025. E hoje a gente está aqui na sede da Suíça e agora a gente vai passar a palavra para a nossa presidente do Conselho de Políticas Culturais atuais, a Silvia Passarelli, que também atua nos fóruns de cultura. Boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui na Vila Suíça com vocês e com vocês em casa. Estamos aqui reunidos com várias pessoas, depois a gente vai, conforme vai falando, vai se apresentando e tudo mais. Essa é uma reunião dos fóruns de cultura e o objetivo dela é discutir, debater o que é o Conselho de Cultura, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que está em processo de eleição de novos representantes da sociedade civil. Então, o nosso objetivo aqui é, a partir da experiência de conselheiros de vários momentos, trazer mais gente para estar junto com a gente dentro do Conselho a partir dos fóruns de cultura. Nós estamos hoje com a palavra, vamos dar a palavra hoje para iniciar essa discussão para o Neri e para o Reinaldo. Eu ia falar Reginaldo de novo. E com o Reinaldo, que foram conselheiros da gestão anterior a 2024, 23, 22. Tá? Então eles vão dizer como é que foi um momento de estruturação desse conselho. Na próxima segunda-feira, a gente já está com data marcada para discutir a experiência do conselho 22, 23 até maio de 24, que é o conselho atual. A nossa reunião será na Concha Acústica. Parece que a previsão do tempo diz que não vai chover, mas como nós estamos num país tropical, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, em princípio, na Concha Acústica, se tiver algum problema, nós vamos para o Sindicato dos Professores, na Rua Xavier de Toledo, que é lá pertinho. A gente vai, quem está participando do grupo dos fóruns vai estar sabendo isso direitinho, mas a gente vai aproveitar esse canal para também passar os novos endereços e as novas chamadas. Queria só dar um aviso, a Viviane, que é conselheira nossa dessa gestão, mandou um recado muito triste. O pai dela está mal, está doente, está internado, então ela não tem condições de vir aqui hoje. Acho que ela não vai ter condições de vir na próxima segunda-feira também, mas, Viviane, nós estamos com ela, estamos dando força para que se tudo se encaminhe da melhor forma possível. Então, eu vou passar a palavra para o Neri e para o Reinaldo. Eles vão discutir aí, vão ver quem vai falar primeiro, como que vai ser, sobre essa experiência do Conselho Municipal de Políticas Culturais anterior a essa gestão de que começou em 22. Vamos lá, bola para frente. Boa noite. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou Reinaldo. Sou um homem pardo, barba para fazer. Opa, todos! Estou vestindo preto com símbolos indianos. E eu vim aqui para falar sobre o Plano Municipal de Cultura, mas eu vou esperar o Neri fazer uma explanação antes sobre o Sistema Municipal de Cultura. Bem, boa noite. Sou o Neri, né? Sou ex-conselheiro de cultura, morador aqui do Jardim Santo André. Hoje sou atual conselheiro no MEF, acho que fala, Eloá, aqui na Vila. Então eu continuo atuando, atuo em conselhos desde 95. Busco fazer a participação porque eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente, é poder decidir aquilo que vai ser feito por nós. Então é a gente que diz o que tem que ser feito. E o Sistema Municipal de Cultura, ele tem um pouco dessa, não só de cultura, né, mas a gente é composto, a nossa política pública é composta por CPFs,
Então, conselho, plano e fundo, né? Então, todas as políticas públicas, educação, saúde, meio ambiente, eles deveriam ter constituído um CPF de cada política pública. Esse CPF é composto por C de conselho, o plano e o fundo, né? Então, normalmente o fundo é o meio de financiamento, deveria ser o meio de financiamento das políticas públicas. É como a gente aprende, né? Então, o Fundo Municipal de Cultura deveria financiar a política de cultura com gestão da sociedade civil. E essa gestão, ela é geralmente feita dentro do plano municipal. Enfim, para ter esse plano municipal, é obrigado a ter uma conferência. Não sei se está sendo, dá para entender mais ou menos. E aí a gente tem que trabalhar pensando em como cada um dessas partes, elas podem, de fato, mexer na nossa vida, né? Quem mora na periferia tem sempre aquele contato com o político, né? Nunca com a política pública. Então, assim, quando chegar a época de eleição, os políticos vêm para a periferia para pedir voto. E a gente, a partir desse processo que a gente veio aprendendo desde 95, e a gente ainda está aprendendo, a gente entendeu que a única forma de se livrar dos políticos era ter a política pública como processo único. Então você tira o agente político para ter a política pública para te atender. Então você não necessariamente não precisaria conhecer ninguém. E a política pública geralmente iria agir dentro daquilo que você teria discutido dentro do plano municipal, né? Então o nosso sistema de cultura em Santo André ele existe, e ele existe conforme está escrito, né, e está descrito, né? Então a gente tem o Conselho Deliberativo, que delibera sobre as políticas públicas, mas existe um limite, ele não executa as políticas públicas. Isso é papel de executar as políticas públicas da Secretaria de Cultura. O nosso plano de cultura ele foi feito através da terceira Conferência Municipal de Cultura em 2013. Então ele é uma a gente chama de, eu chamo de carta navegadora, ou política de curto, médio e longo prazo, que era para muito tempo, né? E para 10 anos. E o nosso fundo ele deveria ter recurso bastante para que esse plano fosse desenvolvido. Em Santo André a gente errou no primeiro momento, acertou em primeiro momento, mas errou na sequência, que foi quando a gente tomou posse no Conselho de Santo André, a gente optou por não financiar as políticas públicas, mas fazer editais para poder desenvolver mais editais que não tivessem vínculo com o plano municipal. Então, o primeiro edital do Fundo de Cultura foi uma decisão colegiada que a gente fez. Então, eu não acho que participou dessa, ele e a Marcela estavam. Então, o que a gente fez? Chamou a galera que estava lá em volta, eu lembro que cada vez foi umas 40 pessoas, e a gente discutiu com as pessoas como a gente iria desenvolver os editais desse primeiro ano de Plano Municipal de Cultura. Então a gente decidiu fazer editais, mas eles não teriam vínculo com o Plano Municipal. E a gente entendeu que seria um problema isso, né? Porque o plano, como é o Fundo Municipal que financia, você teria um problema que você ia acabar sempre fazendo editais, e ele não seria direcionado para o desenvolvimento do nosso plano municipal, que é a nossa carta navegadora, né? Muitos partidos, eu acho legal falar assim, porque os partidos políticos têm o hábito de fazer programa de governo, né? Mas os programas de governo já existem, porque a sociedade civil ela discute dentro das conferências esses planos. E esses planos são, como se diz, é um meio de gestão. Então o plano municipal é o meio de gestão, a Secretaria de Cultura é o meio de gestão, o Conselho é o meio de gestão. Então a gente precisa entender qual é a função do plano municipal, né? É que ele que dá o direito das pessoas de optarem e opinarem sobre as políticas, né? Se vai ter um chafariz no meio da rua, se não vai ter, se vai ter rua, se não vai ter, se vai ter um centro cultural, não vai ter. E se esse orçamento vai poder desenvolver a política dentro da cidade. E a gente errou, porque a gente, em vez de fazer isso, a gente fez
o contrário. A gente criou editais que foram até incríveis, que é a primeira vez que a gente tem um edital para griot, a primeira vez que a gente tem um edital para a economia da cultura, para fomentar a economia da cultura, que não foi entendido dessa forma, que é uma das premissas da política cultural, além de valorizar todas as expressões de cultura da cidade, também fazer com que a economia da cultura possa ser viável para que os projetos, os grupos, as pessoas tenham sustentabilidade, né? Muitos grupos conseguem vender ingresso, outros não conseguem, e esses precisam ter uma forma diferente de financiamento, né? Então a gente pensou em editais que poderiam fazer dessa forma. E a gente não conseguiu desenvolver o nosso plano nesse sentido. E aí o dinheiro que foi usado para financiar as metas do plano, que eram quantas metas? Milhões. 50 e poucos. 50 e poucas metas. Depois o Ronaldo fala de algumas, né? Mas isso. Algumas eram criar 10 pontos de cultura, mas com 100 mil não dá para criar 10 pontos de cultura. Ou fazer outras ações. Então a gente não tinha muito essa possibilidade de desenvolver o nosso plano de cultura, né? O nosso fundo, ele é um fundo muito pequeno e a gente não conseguia desenvolver. Como eu disse, o conselho é um colegiado e ele não tem toda a autonomia, ele tem uma certa autonomia. Ele tem uma certa autonomia. E essa autonomia pode ser, por exemplo, exigir que a prefeitura cumpra todas as metas do plano municipal. Exigir, não é ir no Ministério Público e dizer assim, ó, tem que fazer as metas, porque é um desejo da população, né? É um desejo, isso está previsto em lei, que é uma parte do controle social também, né? E muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de desenvolver o nosso plano, de fazer com que a política vá mais à frente. E aí a gente entra na época da eleição e substitui a nossa política pública, a nossa política de Estado, pelo político. Plano de governo. Pelo plano de governo, pelo político. Ou então a gente terceiriza a política, deixa com que um terceiro faça e a gente aceita que essa política, que essa pessoa diz, né, ó, vamos fazer aqui o evento Baratinhas Tontas e vamos colocar aqui e contrata os amigos ou contrata qualquer pessoa sem uma concorrência pública, né? E o conselho tem o poder de dizer, ó, não pode ser assim. Ele pode brigar para que haja planos dos equipamentos públicos, ele pode brigar para que haja conselho gestor, mas ele não pode executar a política pública, ele não pode inventar uma política pública. Porque a política pública não pode sair da cabeça de ninguém, ela tem que ter dados expressivos que podem dizer qual é a prioridade que aquela região tem, que aquele território tem. E muitas vezes a gente não faz essa discussão, e assim e as pessoas usam o recurso sem muito entendimento de curto, médio, longo prazo, simplesmente faz. E quando ela faz, ela está prejudicando toda uma outra diversidade de cultura, todos outros fazeres de cultura que não são levados em consideração em detrimento daquela política ser feita por uma política de governo, uma política de amizade, uma política feita pelo partido, mas ela não é feita para toda a população. E a cultura, ela tem que ser vista como uma cultura de saúde. Ela tem que ser uma política cultural tem que ser uma política universal. Tem que ser igual ao SUS, tem que ser igual à educação. E tem que ser de Estado e de continuidade. Não pode ser uma política pontual como geralmente é. Você vê que tem uma ação, essa ação acontece uma vez e ela nunca mais acontece. Por quê? Justamente porque ela não é uma política de curto, médio e longo prazo. E aí você fica refém da bondade de algum funcionário público, de algum político. E isso eu não estou falando de Santo André, eu estou falando de forma generalizada, porque é assim que funciona. Então você fica muito refém daqueles que têm boa vontade, sabe? Exército da Salvação, como que é o mote deles, né? Dos homens de boa vontade, das pessoas de boa vontade, da Legião da Boa Vontade, as pessoas que vão ajudar você por boa vontade. E o Estado, ele tem outro caráter, que é o de garantir direitos. E a cultura é um direito, além de ela ser universal, ela é um direito nosso. E a gente precisa entender isso para poder entender de como a gente vai participar do Conselho de Coisas Culturais
entendendo que aquele espaço é um espaço de todas as pessoas da cidade, não de um grupo de pessoas, inclusive da indústria cultural. Se não tiver esse entendimento, a gente passa a deixar que a gestão seja feita por um diretor de cultura, por um secretário, por uma pessoa que tem alguma influência política, por um cargo de confiança. E isso acontece no estado, no federal, no municipal, e a gente acaba não desenvolvendo mais. Então, quando a gente fala do Sistema Municipal de Cultura, é que ele vem institucionalizar a política cultural, né? Se a gente lembrar até 2013, nós não tínhamos uma política institucional. A gente tinha uma política que não tinha um caráter de política de Estado. Então, você tinha uma secretaria que ainda não era um órgão próprio, um órgão de gestão. Tanto que você vê assim, a luta da cultura é para que a Secretaria de Cultura fosse uma secretaria única, sem ser Secretaria de Cultura, Saúde, Meio Ambiente, Turismo, e a gente conseguiu, e a gente tem lá a Secretaria de Cultura, tem Conselho, Plano, Fundo e temos a Conferência. E tudo isso são instrumentos para a sociedade civil e para o governo criar condições de política de Estado e fazer com que a população possa acessar os recursos e as políticas sem que ela perca esse caráter público e de garantidor de direitos, que era uma coisa que a gente pouco tinha esse entendimento. A gente passou a ter esse entendimento de tanto que a gente ficou lá batelando, estudando, né? Quando você está no conselho, o ideal é que a secretaria dê condições de você estudar para você entender, ou mesmo a prefeitura, e às vezes essa condição não dá, e é muito desigual o debate, porque a gente entra em vários aspectos. Então acho que é isso, assim, falar um pouco, dizer um pouquinho do que é o nosso sistema municipal, dessa estrutura, dessa política de Estado, que deixa de ser política de governo e política de partido, para ser uma política que vai atender a todos e vai começar a garantir direitos para a gente dentro da cidade, do Estado e do país. E isso deveria acontecer nas outras secretarias, nos outros ministérios, tudo isso deveria acontecer porque é previsto na Constituição de 88 e muitas vezes não é. E o nosso plano de cultura, como nossa carta navegadora das políticas públicas, está na mão do Reinaldo e ele fala um pouco, mas eu acho que a princípio é isso, e a gente pode ir discutindo mais como fazer um controle social mais radical, como pensar as políticas públicas e como se articular para que a gente tenha candidatos que possam de fato fazer uma discussão para que tudo seja resolvido no consenso, porque a sociedade civil vota, participa e desenvolve a política pública, então tudo no consenso. Enfim, a gente tem essa oportunidade de fazer essa discussão. Acho que esse que é o mais importante. E o mais importante é estar fazendo discussão em todos os cantos da cidade com todas as pessoas. Independente do ramo que ela faz, se ela é uma boleira, se ele é um jogador de bola, se ela está na escola de samba, se o outro faz a batucada, se o outro está no sarau. Tudo isso é parte da cultura da cidade. Se a parteira, a bezedeira, a rezadeira, a pessoa que tem gera, tudo isso tem que ser valorizado. E tudo isso tem que estar... Essas pessoas têm que dizer como tem que ser essa política. E geralmente ela não é feita dessa forma. Então, quando a gente está aqui no Jardim Santo André, no Vila Suíça, no time do Vila Suíça, no Salão na Quebrada, é importante pra gente entender que a cidadania não morreu ainda. É isso. É isso aí. Valeu, Neri. Eu vou pedir... Só para abrir para perguntas, dúvidas ou... Depois, aí vai Isso, vamos falar, depois a gente pergunta no final. Pode ser? Quer falar? Faz uma proposta. Tipo, você vai fazer a sua fala e depois a gente abre uma roda para pergunta. Isso. Então, beleza. Eu também tenho algumas perguntas, né? Que já foi falado sobre algumas coisas aqui que me deixou em dúvida. Inclusive, se nós temos uma secretaria só de cultura ou era Secretaria de Cultura e Lazer? É só de cultura hoje. Mas não é Secretaria de Cultura e o Departamento de Lazer? Não existe mais. O Departamento de Lazer também está no esporte. Então tá bom.
Então, Nós temos uma divisão que eu tenho uma Secretaria de Cultura e um núcleo de eventos. Ou seja, evento não é cultura. É uma discussão ampla. É uma situação estranha. Ponto de vista. Segundo a gestão, para eles, o evento é uma cultura. Porém, Mas isso eu acho que a gente discute melhor. Isso. Falando sobre o plano, então. Nosso plano em 2016 ele foi para a Câmara. Lá ele teve uma obstrução, que fala, por conta das datas, porque ele foi... a conferência foi em 2013. Em 2016 ele foi para a Câmara. Algumas datas já estavam prescritas, então ele teve que ser reformulado, principalmente nas datas. Teve uma outra conferência que mexeu só nas datas e o pessoal que participou, por se sentir mal e não poder mexer nas metas, né? Não poder propor nada de novo naquele plano, e somente poder mexer nas datas, eles reduziram a data para o mínimo que conseguia. E o plano era escrito assim, meta 5 para começar em 2016 e terminar em 2017. Então sempre tinha uma data limite, e enquanto a gente discutia, o tempo passava. Quando ia para a Câmara, ele já estava prescrito de novo. Então nós colocamos no plano que, a partir, uma coisa bem simples, né? Que eu acho que não era feito de forma proposital mesmo, que era para ir procrastinando e deixando para depois. A partir da aprovação do plano, 5 anos para execução de tal meta, 10 anos para execução de tal meta. Então isso facilitou um pouco na aprovação. O conselho ele era bem enxuto, então nós no começo deliberávamos com 50% da sociedade civil presente. Aí, por conta da ausência, em conselho foi deliberado que na primeira chamada 50%, segunda chamada 15%, na terceira chamada com quem tivesse, desde que tivesse pelo menos 4 pessoas das 20 da sociedade civil. Então reduziram aí o quórum da sociedade civil, e foi reduzido também uma quantidade imensa de metas aí que foram propostas nessa conferência de 2013. A gente, ainda assim, quando ela foi aprovada em 2019, muitas metas elas ficaram inviáveis, não só pela questão financeira, mas pela questão conceitual também, coisa como corredor cultural, que era um projeto de gestão anterior, eles não iam dar continuidade, então essa questão conceitual também dificultou um pouco. Mas ainda assim, a gente focando nas metas que não tinha a questão da verba, e era mais pela questão da participação, da formação e tudo isso que envolve a participação da sociedade civil, ela não foi executada, né? Um dia eu até perguntei qual era a credibilidade desse plano, se a gente pode dizer que o que está escrito lá não vai ser executado, né? Mas muita coisa foi executada graças à nossa presença. Essa é uma tentativa de fazer as pessoas participarem desse conselho, que ele é um conselho deliberativo. É muito importante que as pessoas estejam lá para fazer a sua participação de forma efetiva, né? Na gestão que nós participamos, eu fiquei de 2017 a 2022 por conta da pandemia. Lutei muito para que tivesse uma eleição durante a pandemia, para que as pessoas compusessem as cadeiras, e aí todas foram negadas, né? Muitas pessoas que participaram aqui viram lá o esforço que foi para que esse fórum, esse conselho esteja vivo até hoje, e que a gente consiga, nesse próximo momento, que vai ser um momento de mudança de gestão, a gente está
com a sociedade civil unida, né, colaborando com o entendimento, esse momento de formação aqui para que as pessoas não cheguem lá de forma crua, né, porque é sempre assim, a gente chega nesse conselho e chega com muita vontade e eles esfregam na gente algum monte de lei que a gente não conhece e a formação a gente não tem, né? Então é tudo de forma autodidata, individual, a gente é que tem que correr atrás, se informar, porque a lei serve para todo mundo e eles usam isso contra a gente, alegando serem conhecedores. A gente está dentro da lei, então vocês têm que estudar para que a gente converse de uma forma paritária, né? Então o conselho ele precisa aí de pessoas trabalhando juntas da sociedade civil. A meta que eu mais lutei do plano para que ela acontecesse, ela é uma meta de participação, que é a formação dos conselhos gestores. Todos os equipamentos de cultura eles precisam, segundo o Plano Municipal de Cultura, eu não vou recordar qual é a meta agora, mas 100% dos conselhos gestores nos equipamentos de cultura. Nós fizemos uma introdução, né, para esses conselhos, que o conselho queria dos conselhos gestores, então foi uma luta muito intensa, né, para a gente dizer como seria o formato de cada conselho, sendo que já existem conselhos, a Silvia faz parte de um, que é o Não Faz Mais? Não é que eu não faço, desculpa. Da Musa? Então, eu faço parte da Associação de Amigos do Museu, mas eu não a Associação de Amigos do Museu não atua na gestão do museu. Isso. Não faz a discussão da gestão. E aí a nossa proposta como conselheiros foi que, ao invés de ficar pegado no nome, se um é associação, se o outro é conselho gestor, se o outro é, sei lá, uma instituição, que ele seja deliberativo e paritário. Então, se tivesse 2 pessoas da prefeitura, que tivesse 2 pessoas da sociedade civil e que eles deliberassem sobre o conteúdo do estabelecimento, né? A gente tem dificuldade de participação aqui no conselho, mas imagina só as pessoas que gostam do teatro fazer parte do conselho gestor do teatro, pessoal da Casa do Olhar fazer parte do conselho gestor da Casa do Olhar, vai deliberar sobre Luiz Saciloto, sobre, né, Luiz Saciloto é a Mostra de Arte Contemporânea de Santo André, né? Luiz Saciloto é o principal artista contemporâneo. Isso, mas é o nome que deram para essa mostra. Como é que chama? É uma mostra contemporânea, já tem muitas edições aí, eu não lembro o nome dele, mas leva o nome do Luiz Saciloto. Salão de Arte Contemporânea, que leva o nome do Luiz Saciloto, tá entendido? Então, deliberar sobre essas coisas, a sociedade civil junto com a prefeitura. A própria Casa do Olhar tem lá no plano escrito que tem que rever esse salão, né? Sei lá, uma proposta que traga um pouco mais de regionalidade, né? Eu já participei como visitante e fui convidado pelo prefeito para fazer parte, ele achando que a gente era artista, estava eu e mais um artista assim, da cidade, eles convidaram a gente para entrar e a gente falou, não, nós não somos artistas contemplados, a gente só veio visitar. Porque não tinha, né? Os artistas eles são geralmente de galerias aí, de vários lugares e o plano prevê uma mudança nessa gestão de cada um desses equipamentos. Ele não demandaria um centavo da prefeitura, porque é a participação da sociedade civil nisso, seria mais ceder um espaço e ter funcionário para estar trabalhando nesse lugar junto com a sociedade civil.
Para cada um dos equipamentos de cultura de Santo André, o plano tem uma meta prevendo alguma coisa, né? A gente teve lá um relatório da prefeitura falando que executou um monte de meta, porém a gente, na hora que vai colocar uma coisa com a outra, a gente vê que está meio romantizada a situação. A gente precisa levar em consideração mesmo o que está escrito. Eles falam que eu levo tudo muito ao pé da letra, né? Mas a lei lá está escrito, eu gosto de seguir ao pé da letra, que assim a gente não comete erros. A gente tem agora a revisão desse plano, né? Estou fazendo parte de um grupo que nunca me chamaram ainda para participar, mas em algum momento ele vai acontecer. E é isso. Um esforço para que a sociedade civil participe aí desse conselho, para que melhore esse plano, ajude nas conferências. Nós tivemos uma conferência aí de cultura em Santo André que ela foi um pouco confusa, né? Foi dividido as pessoas, cada uma numa sala, para depois trazer tudo, e aí eu não sei se esse foi o melhor formato, mas ele trouxe lá algumas metas para que a gente repense esse plano. Então é isso. Venham todos participar do conselho e eu queria pedir para o Neri falar um pouquinho, já que ele está falando do sistema, das 3 dimensões da cultura, que é isso que vai fazer a gente ter um entendimento de que todo mundo pode participar. Se você faz parte de uma entidade, a entidade já participa, você tem... são 5 fóruns, fórum de usuários. Você não precisa comprovar, não precisa fazer parte de nenhuma entidade, mesmo fazendo parte de alguma entidade que vai participar do conselho. Você pode ser conselheiro como usuário, como trabalhador de cultura. E também tem o de coletivos. O 5º é a de universidades, que aí é a universidade que decide quem vai ser o representante. É isso. Eu falo. Então, e também a gente, para falar das 3 dimensões, é entender que os direitos culturais não é direito às artes, né? Isso é um ponto importante. Não é só o direito às artes. Não é só o direito às artes, não é o direito às artes puramente, né? Então, tomar o ônibus, ir ao médico, ir ao dentista, comer, beber, namorar, sabe? Tudo isso faz parte dos direitos culturais, então a gente, né, precisa entender isso tudo, assim. Obviamente o Estado tem coisas que ele vai viabilizar e tem coisas que não vai, já é da cultura, né? Futebol de várzea, é da cultura do povo e aí tem coisas que merecem ser valorizadas e tem coisas que não faz sentido porque já está ali, as pessoas vão fazer aquilo de qualquer forma. Aliás, a pessoa faz cultura, todas as pessoas em Santo André, do nenê até o mais velho, faz cultura em Santo André. A gente tem que entender que todo mundo faz cultura aqui, seja branco, pobre, rico, enfim, preto, amarelo, azul, é humano e faz cultura, porque cultura é uma dimensão. E aí, quando a gente está falando de dimensão, as 3 dimensões da cultura, para a gente entender como o Estado vê a cultura, né? Dimensão simbólica, cidadã e econômica. E aí pensar a simbólica, toda a árvore da cultura brasileira, tudo que o brasileiro faz está dentro do campo simbólico. Existem as manifestações artísticas, existem as outras manifestações que estão para lá das artísticas, que a gente precisa entender elas como possibilidade. Então, entender que a dimensão simbólica é tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Como eu disse, comer, beber, dançar, cantar, rezar, ir na igreja, jogar bola, cozinhar, namorar, enfim, tudo isso, jogar futebol, tudo isso está no campo do simbólico, está dentro da dimensão simbólica. A dimensão cidadã é toda a nossa participação. Então, votar no dia da eleição, participar dos conselhos, lutar pelos direitos, fazer as lutas coletivas, buscar a igualdade, tudo isso está dentro do campo da cidadania e a dimensão cidadã, que é uma das dimensões da cultura. E a dimensão econômica
todos os bens e serviços que a gente faz é para a cultura. Então tudo que a gente produz e faz é pela e para a cultura. Então tudo isso está dentro do campo econômico, que a gente troca por valores ou troca de forma simbólica, mas é a dimensão econômica, que ela é muito importante, parece que não, mas ela é muito importante. Então o Estado precisa fomentar a economia da cultura, porque sem economia da cultura, ou pode até chamar, né? A economia da cultura é a fé em muitas culturas, então, ou muitas economias dentro da cultura. Então, economia solidária, economia da abordagem, economia digital, economia de troca, de escambo, economia criativa, tudo isso está dentro do campo da economia da cultura. E essa dimensão, ela é importante, que faz a gente gerar trabalho e renda e que a gente possa trabalhar, né? E como diria o Gilberto Gil, toda vez que a gente está falando cultura, a gente está tendo acesso à beleza, à bondade, à fruição espiritual e ao encantamento. Então, quando a gente está aqui, a gente está focado e pensando e fruindo espiritualmente, pensando nessas coisas que a gente está falando aqui. A gente não está preocupado com outras coisas externas. Então, é muito importante entender isso, assim, porque senão a gente sempre volta para o mesmo passo, que é começar do inicial, que é falar, tá, aquele toca, aquele dança, aquele não sei o que e tal. É sempre voltar para o campo das artes, e ela vai muito mais que as artes, né? Aí tem meio ambiente, tem educação, né? Tem todos os aspectos da cultura e do fazer, e de como a gente se relaciona, e de toda a nossa cadeia, redes dentro do mundo que a gente está voltado, por isso que a gente faz pelo para a cultura, né? Então acho que é isso, assim. Não sei se ficou fácil de entender, mas as 3 dimensões da cultura. Perguntas agora? É isso. Aí quem vai levantando a mão pra gente fazer as inscrições das perguntas. Tá, pode. Quem foi o próximo? Tô quieta. Não, eu só fiz assim, ó. Tá. Eu tenho 3 perguntas e eu queria trazer 2 observações. São mais, acho que, sei lá, acúmulos, trocas, né, socialização de possibilidades. Uma é que o Reinaldo falou sobre a questão do corredor cultural. E aí, em um momento ele falou que era uma meta, mas que a meta foi deixada de lado porque era uma questão de política da gestão. Isso me deixou um pouco confuso. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa é a primeira pergunta. Né? Se era uma meta do plano, por que foi jogado de lado por ser uma política de gestão, deixou de ser? Enfim, primeira questão. A segunda questão é, o Conselho de Políticas, né, o Conselho Municipal de Políticas Culturais é um conselho deliberativo. A gente delibera o quê? E terceira pergunta, qual o papel da suplência nisso tudo, né? E aí, acho que as contribuições que eu queria trazer, você falou do Conselho Gestor, e aí eu quero trazer o exemplo das Casas de Cultura de São Paulo. Porque é um lugar foda, é um lugar que, tipo, tem ali uma gestão compartilhada da população que mora naquela região, eles atuam diretamente lá, eles escolhem o que vai ter lá dentro, e eu acho que é um espaço de valorização daquelas pessoas que estão ali naquele território muito importante. Eu acho que é um exemplo legal para pensar em Conselho Gestor, como você colocou, né? E aí você falou da questão da Casa do Olhar, da Casa da Palavra, e sempre que eu penso nesses espaços, né, como a gente vem fazendo esse resgate histórico da Concha, do tombamento, do processo de tombamento lá da Praça do Carmo, fico pensando que foram espaços que foram feitos para valorização da arte visual e da palavra, né? E eu acho que é muito louco a gente pensar como esses espaços não valorizam o fazer cultural da cidade nesse sentido. A Casa do Olhar se propõe a ser um espaço de arte visual. E por que não existe um estudo vindo daquele lugar em relação ao fazer da arte visual da cidade de Santo André? E o mesmo a gente pode colocar em relação à Casa da Palavra. Poderia ser um lugar que está ali valorizando os artistas no sentido literário. Pô, a galera, seja a galera que está fazendo arte na rua, seja a galera que está escrevendo, sabe? Então acho que é mais para socializar essa possibilidade, que eu acho que é legal a gente pensar. Mas o principal são as 3 perguntas que eu coloquei mesmo. Provavelmente eu vou ter mais um monte de perguntas no meio do caminho, mas acho que para começar tá bom. Tá bom, vamos responder. É assim. Deixa eu só colocar uma coisinha, porque eu falei rapidamente a questão dessa coisa do Conselho Gestor e Associação de Amigos do Museu. Eu fui chamada para uma reunião para discutir o Conselho Gestor. Eu não fazia parte do Conselho
e me chamaram para explicar o que era a Associação de Amigos do Museu. E eu vi que na hora que eu fui falando o que era, foi gerando uma grande confusão do afinal o que era. Então, a Associação de Amigos do Museu é uma associação de pessoas que frequentam e que curtem a questão da memória da cidade e que está lá para dar apoio a projetos do museu. Não é um conselho gestor para discutir o que deve ser feito no museu, para fazer a cogestão do museu. Então, o que a gente faz lá é, o museu está precisando de arrecadar recursos para desenvolver determinado projeto. Então, a Associação de Amigos do Museu faz isso. Ela vai arrecadar recursos para aquele projeto específico. Ou o PROAC lançou um edital específico para plano diretor de museu. Então, a gente vai lá e apresenta o projeto para o plano diretor do museu. A gente não participa da discussão do plano diretor. Não é um conselho gestor, é isso que eu estou querendo deixar bem claro. É uma associação que ajuda financeiramente, apoia projetos do museu. Eu estou na associação há muito tempo e nos últimos 4 anos eu estou presidente dessa associação. E nós em nenhum momento sentamos para discutir a gestão. A gente está discutindo projetos. Então nós estamos com um projeto do PROAC, que finaliza, acho que agora em abril, por conta de uma situação que possibilitou a gente captar recursos para digitalizar parte do acervo documental do museu, que é um dos acervos mais importantes para a história do ABC, que é o acervo do fundo, parte do acervo do Fundo Câmara, uma partezinha bem pequenininha, meu dedo está muito grande, vou usar isso, uma partezinha bem pequenininho do acervo documental do museu, a gente conseguiu recursos para esse. O acervo documental é gigantesco, a gente precisa captar muito mais recursos só para o acervo documental. O museu está caindo, eu gosto de dizer isso, eu acho importante dizer isso, porque ele está caindo, está chovendo dentro, nós estamos pedindo reforma do museu desde 2018, Fechado. Está fechado desde a pandemia, e eu soube que nessa chuva desse final de semana, que eu não sei qual foi, na chuva do carnaval, a gente tem uma ala que está completamente vazia do museu por causa da chuva. Agora atingiu a outra ala e choveu no acervo do museu. Choveu no acervo da biblioteca, choveu no documento. Quer dizer, nós estamos perdendo o Museu de Santo André por inoperância da Secretaria de Cultura, porque a Secretaria de Cultura não consegue dialogar com o prefeito, muito embora o Diário do Grande ABC, o Repórter Diário, e todos os jornais estão dizendo que o museu está em reforma. Não tem nenhum pedreiro lá dentro. É mentira, ele não está em reforma. A obra, a gente não conhece o projeto, a gente até conhece mais ou menos o que precisa ser feito, mas aí mostra a inoperância da Secretaria de Cultura nos últimos anos, que ela sabe que tem, não vou dizer que não sabe, ela sabe o que tem que fazer, ela está desesperada porque tem que fazer, mas não tem recursos para discutir dentro da prefeitura e priorizar os equipamentos de cultura. Esse é um dos problemas que a gente vai discutir na próxima reunião, desculpa. Mas eu achei importante explicar, o Conselho Gestor está lá, atuando junto e propondo e deliberando, que é isso que você falou dos conselhos gestores de São Paulo, e assim, o Conselho Gestor descrito no Plano de Cultura é esse também. Mas ele não foi implementado em nenhum equipamento. No Samaré. Que agora é um centro de saúde. Não foi discutido com o Conselho Gestor. Uma questão. Vamos lá, família. Vamos Só lá. é porque tá o horário. Isso. Vamos voltar. Questão de Então, ordem. a gente vai. Então, quando você falou, né, deliberar, né? Essa história de deliberar e de não deliberar, como é que pode, onde pode deliberar. Eu, a partir da minha vivência, do que eu venho, né, observando, discutindo com pessoas e tal, entendo que o Conselho de Políticas Culturais ele pode deliberar, por exemplo, sobre essa questão das metas do plano de cultura. Ele pode fazer a gestão, a cogestão, não a gestão do Fundo Municipal de Cultura, dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, tanto que a gente deliberou sobre o Fundo Municipal. E o engraçado foi, não é engraçado, foi legal que a gente conseguiu levar para a sociedade civil e dizer como a gente poderia fazer
os editais, por exemplo. Ele pode, por exemplo, deliberar sobre a não desenvolvimento de políticas de balcão, por exemplo. Isso a gente pode deliberar sobre isso. E vai ter atrito, porque a gente vai arrumar atrito com a sociedade civil e com o governo. E isso vai levar a um desgaste, um desgaste horrível. E a gente acabou, assim, né, várias vezes a gente acabou arrumando confusão com pessoas, porque justamente não conseguiu passar. Mas é uma coisa que a gente pode deliberar. Mas basicamente é isso, fazer com que o plano municipal seja efetivado. E justamente é onde entra. Ninguém tem como criar uma política pública se você tem uma política de Estado. O plano municipal é uma política de Estado. Ele não é de governo nem é de partido. Se está lá o corredor cultural, ele tem que ser efetivado porque ele foi construído pela sociedade civil. Ele não foi construído, não é um desejo do governo. Ele é um desejo que aconteceu dentro da Conferência Municipal. E a Conferência Municipal ela é soberana sobre as vontades alheias, que não a da sociedade civil. E quando você não executa as metas do plano de cultura, por exemplo, você está sendo antidemocrático. E é o que acontece, já ser assim, normal isso acontecer, né? Outros municípios nem acontece, nem esse debate que a gente está fazendo está acontecendo nesse momento. Então você tem esse problema. Mas é uma coisa ainda para a gente discutir, porque ele não está maduro ainda nesse sentido de a deliberação. Pode ser, por exemplo, o conselho começar a discutir se vai ter show ou se não vai ter show da prefeitura, se ele vai realmente decidir se vai ter ou não vai ter. Isso tem que ser um desejo da sociedade civil. Se a sociedade civil dizer vai ter show e a gente vai investir o dinheiro todo em show durante os 4 anos e o restante a gente abandona, vai acontecer show. Vai acontecer show, porque vai estar dentro do plano municipal como política de Estado. Se a gente dizer, a prefeitura, a partir desse momento, deixa de investir em cimento e começa a investir na população, mais gente, menos cimento, então você passa a entender que o principal da cultura andreense não são os equipamentos públicos, não são os espaços, e eu não estou dizendo isso que não devam ter, estou dizendo que o que tem que ser valorizado, a maior riqueza de Santo André, não são os equipamentos, são as pessoas. São qualquer morador, todos os moradores da cidade é o maior valor. É o maior valor da cultura andreense. Não é mesmo existir no museu, o céu. São as pessoas que têm que ser valorizadas. Porque a gente nem valoriza as pessoas e nem valoriza os espaços. Porque a gente tem um déficit de recurso financeiro, porque a cultura não é vista como uma coisa importante. As pessoas não lutam pela cultura, é muito mais fácil lutar por moradia, por saúde, por educação, e não lutar pela própria cultura, né? Então, a gente acaba entendendo que é preciso criar um meio termo, valorizar o teatro, valorizar a Casa Palavra, valorizar tudo isso, e a gente construir uma política paralela, territorial, onde as pessoas, os bairros, os fazeres dos bairros sejam valorizados. Porque muitas vezes você deixa de valorizar uma ação que é incrível, né? Que é lá uma pessoa que desenvolve determinada cultura, para valorizar uma ação lá no centro, ou simplesmente não fazer nada, deixar a gente à margem. E sobre os conselhos gestores, só para finalizar, conselhos gestores, essa ideia de conselho gestor tem que vir com uma política de curto, não é de longo prazo. Eu ia falar uma política programática, mas é chato ficar falando programático, não é? É chato, né? Então você tem que ter uma política de curto, médio e longo prazo. Mas essa política não pode ser decidida por um núcleo de pessoas. Ela tem que ser decidida de forma colegiada pelos moradores do entorno. Porque senão você vai acabar usando, ou você vai acabar tirando algumas pessoas de poder participar. Às vezes parece democrático, mas nem tudo que parece democrático é democrático. Porque o democrático de fato é aquele que todo mundo tem a condição de opinar sobre aquele assunto. Não uma questão de um grupo de artistas, de um grupo de pessoas, como eram antigamente os conselhos, grupo de iluminados, grupo de artistas, grupo de intelectuais que tomavam conta desses colegiados. Hoje a gente tem uma outra forma de ver a cultura, e a cultura tem que ser vista de uma forma mais ampla, de uma forma universal, onde as pessoas todas devem opinar sobre qual ação cultural.
Às vezes o cara não vai tocar, não vai dançar, mas ele gostaria que perto da casa dele, aqui no Jardim Santo André, tivesse um teatro, ou tivesse um campo de bola, ou tivesse uma quadra, ou tivesse uma pracinha, ou tivesse um hospital, ou tivesse qualquer outra coisa. E às vezes as pessoas não têm opção de opinar sobre isso. E alguém vem e constrói um negócio, e aquele negócio às vezes não tem público, às vezes aquele negócio é feito para uma pessoa, para um cargo de confiança tomar conta. E às vezes parece democrático, mas não é democrático. E a gente tem visto, né, por exemplo, São Paulo é o grande problema nosso é São Paulo, que não tem o sistema municipal de cultura, não tem gestão compartilhada, não tem controle social. Então a Secretaria de Cultura ela funciona justamente como funcionava as secretarias que aqui no ABC tinham, que era, você tem lá uma secretaria e ela vai contratando quem ela quer. Então ela faz a virada cultural, ela gasta 20 milhões e ninguém reclama. Ela faz o carnaval, gasta mais de 200 milhões e ninguém reclama. Gasta não sei o que, com não sei o que e ninguém reclama. E aí a gente vê que se São Paulo tivesse um modelo igual ao nosso sistêmico, talvez ele fortaleceria para que o nosso fundo funcionasse melhor, para que o nosso conselho tivesse mais condições. Então tudo isso a gente deixou de lado. Eu consegui, não sei se consegui responder, Lidio. Conseguiu. Você me falou da questão da suplência. Da suplência. A suplência saiu, eu, por exemplo, eu sou conselheiro. É só um banco. Desistir, a pessoa vai lá, mas ela pode participar e discutir de forma colegiada também. O ideal é que é isso, que são mais pessoas para pensar, mais pessoas para articular mais pessoas e fazer com que mais pessoas participem. Entendeu? É importante o suplente, mas a gente tem que entender que ele tem que participar e ele tem que falar também, né? Isso, o suplente ele só não tem voto quando o conselheiro está presente. Se o titular estiver ausente, ele faz parte da votação também. Entendi. Quando tem votação, né? Porque tem uma grande motivação para a gente entrar no consenso, né? E todo mundo concordar no final. Se tiver um que está discordando, a gente conversa até essa pessoa concordar. Porque o conselho não tem como ter votação, né? A gente é sempre minoria. Né? Ainda mais agora com o quórum de 4 pessoas só, né? Aí fica bem mais fácil de ter a reunião, mas para deliberar de forma paritária, a participação ainda precisa de muito fomento por parte da prefeitura, por parte da sociedade civil, né? Teve um momento que a gente discutiu a formação, né? Parte do plano lá, tem que ter um núcleo de formação, tem que ter curso para os professores da rede pública, tem que ter nas escolas, para os conselheiros, todo mundo tem que receber uma formação. A gente tem um plano municipal que é impresso, ele deveria estar nas escolas para os munícipes terem acesso, né? Mas para quem quer ter acesso é só escrever Plano Municipal de Cultura de Santo André. Eu acho que o primeiro link já mostra lá esse mesmo encarte aí, só que de forma digital. São todas as metas lá, esse plano revisto está certinho. Eu queria falar só um pouco sobre a questão da descontinuidade, porque isso é cultural, né? Não só em Santo André, mas em todas as gestões que eu conheço, o gestor ele quer deixar sua marca. A gente tem aqui em Santo André o Piso Santo André, né? Um piso que levou o nome da cidade, mas na reforma o piso leva a marca da gestão, né? Não é o piso Santo André. O piso Santo André já não está existindo mais. A gente vai ter agora um esforço aí para repor o quadro de funcionários, que é uma meta igual ao de 2015, né? A quantidade de ausência, né, de funcionário da prefeitura, eu acho que é a causa de todos esses lugares fechados. Essa é uma opinião minha. Também a causa. Também. Porque não tem ninguém para trabalhar, não é? Vai ter um concurso agora, vai ter um concurso. Já viu? Domingo vai ser o concurso. Já acabou a inscrição? Já. Eu quero trabalhar na prefeitura de qualquer jeito. Opa! Prepare-se. Eu vou tentar, né? Já passei no concurso, vou tentar passar em mais um.
né? Para quem não sabe, eu sou professor do Estado, estou 2 anos de licença para cuidar dos meus filhotes. Tem que estar cuidando da cultura aí, se não fosse... Os filhotes estão ficando independentes já. Daqui uns dias eles já vão virar conselheiros também. Fazer a cidadania deles. O Neri falou da questão territorial dos equipamentos, né? A gente tem os equipamentos do centro, mas cada um do CESA tem uma biblioteca que é um equipamento da cultura. Então, são 20 e tantas bibliotecas. Não é tanto assim. 19? Não, tem biblioteca fechada por falta de funcionário. Então, sei lá, os CESAs ficam nos territórios. Esses que têm a biblioteca, seria interessante. E a participação dessas pessoas seria como se fosse montar uma rede, né? Então, tem os conselhos gestores de cada equipamento, e esses gestores vão levar a demanda lá para o Conselho Municipal de Cultura, e assim a gente tem uma troca de informação, um mapeamento, uma divulgação de boca a boca, que a gente não tem nos dias de hoje e que seria resolvido sem gastar nenhum centavo, só com participação, né? Gastar sim com formação. Teve um momento que nós discutimos quem seria o indivíduo que viria fazer uma formação para a gente. Ficamos, sei lá, 5 meses discutindo quem seria o indivíduo que viria fazer essa formação. Aí um queria um, outro queria outro, daí nós no momento final desistimos, a pessoa não tinha mais disponibilidade, e aí a gente falou assim, então vamos fazer uma roda de conversa, e ao invés de pagar 10 mil reais para uma pessoa, a gente dá uma ajuda de custo para quem participar, né? Vai lá, dá 100 reais lá para cada um que participar de cada uma das reuniões, e aí a gente tem uma participação maior. Aí o dinheiro não existiu mais depois dessa... Então a gente discutiu durante 5 meses uma formação, e depois, a hora que a gente concluiu, já não fizemos mais. Eu falei da questão da descontinuidade por conta do corredor cultural. O corredor cultural, ele tinha esse nome, com plaquinha, tudo lá no centro de Santo André, direcionando a gente para os equipamentos de cultura centrais. Tinha uma marca, um desenho que foi de uma gestão anterior. Então eles têm essa dificuldade de manter. Se for, pode ser que ele continue, mas vai ter uma carinha diferente. Uma carinha diferente. É isso. Porque às vezes também, tem uma questão que é meio que artística, assim, né, desse corredor cultural, né? Não é pensado de forma ampla, assim, não tem uma coisa ampla, assim, né? Porque a gente vai discutindo e vai entendendo, por exemplo, como é que o que é o mestre da cultura andreense, ele vai ter ele garantido na política pública. Por uma vontade nossa, que foi o nosso caso, que a gente foi lá e colocou a dimensão griot dentro dos editais, não é uma vontade dele, e ele tem que construir isso, ele tem que ter o tempo de ser acolhido para as pessoas entenderem, e ele colocar lá qual tipo de política cabe melhor para ele. Então a gente também fica pensando nessas coisas, como que as outras pessoas podem se referenciar dentro desses planos. Uma coisa importante era ter esses colegiados descentralizados e territorial. Então aqui no Jardim Santo André, ou lá em Paranapiacaba, ou lá no outro subdistrito, a gente ter conselho, plano, fundo, um recurso para poder se desenvolver com conferência local, para que a cultura local possa desenvolver. Não adianta também, a gente está fazendo um esforço para ter um sistema municipal de cultura, mas esse sistema pode ser centralizado, né? Os recursos, porque aqui, por exemplo, você tem uma grande maioria de moradores que, por exemplo, uma Leo de Blanc, se não tem a gente aqui, o recurso é muito menor. E aí você vai colocar lá o número 130 mil habitantes do Jardim Santo André até a represa. Você coloca vezes lá o valor que você tem que fazer, que eu não lembro qual é o valor, você vai ter um número gigantesco, você vai ter mais da metade do recurso que é por causa dessa população, porque é contado por pessoa, não é contado
alguém que faz um número mirabolante. Só que essa população não colocou sua vontade no plano municipal. Então você não tem, ou colocou e não foi levado à frente. Então, colocou, mas não cobrou. Ou não cobrou. Então você tem que discutir, por exemplo, se a gente vai ter o corredor cultural, como é que esse corredor vai ser nomeado e quais tipos de políticas vão estar inseridas, ou quais tipos de expressões no campo simbólico vão estar dentro desse corredor cultural. É uma discussão a ser feita, tudo é uma discussão a ser feita, porque a gente está em 2024, a gente não está mais em 1990, onde você tinha um monte de escola livre e você tinha lá os alunos e pronto, acabou, morreu. Essa era a política pública e um monte de show caro e já era. Nós temos que discutir se realmente a nossa democracia entende que as pessoas da cidade fazem cultura, se as pessoas da cidade contribuem para a cultura da cidade. E tem gente que está aí, 60 anos, 70 anos, 80 anos, contribuindo para a cultura. E as pessoas, no entanto, nunca foram valorizadas. E quando é valorizada, é criminalizada por alguém que faz parte de um grupo elitista lá dentro, falando, olha, aquela pessoa não pode receber esse recurso porque ela não presta, porque ela deve ser ligada ao crime e tal. E porque tem pessoas que fazem isso. E a gente tem que entender que o Estado, ele não tem que ter um olhar assim, ele tem que ter um olhar amplo. Ele tem que ter um olhar amplo e territorial. Então, por exemplo, é ter uma política que atenda o nosso território especificamente, porque é um território que está aí, à margem. Tudo foi construído pela mão do povo aqui. Se tem as casas, foi o povo que correu atrás. Se tem o asfalto, foi o povo que correu atrás. Se tem o centro comunitário, foi o povo que correu atrás. Até a creche é o povo que correu atrás. Então, tudo isso é obra do povo, não tem como ser. Só que, no entanto, no campo da cultura, a gente tem essa dificuldade de entender. Chegou os primeiros recursos da Secretaria de Cultura, apesar de falar do Celso Daniel ou de qualquer outro prefeito, chegou o Dia da Cultura através da política pública, sem um agente político, foi agora. Falei Aldir Blanc, com o Fundo Municipal de Cultura, porque foram políticas que a gente construiu. Depois de todos esses apontamentos, né, essas perguntas, no intuito dessa formação, e para quem está assistindo a gente também, eu queria perguntar assim para vocês, com toda essa bagagem que vocês têm na cultura, qual e aí para esse pessoal que está querendo se candidatar agora para esse Conselho Municipal da Cultura, então quais são essas responsabilidades? Por exemplo, quanto tempo vai ficar nesse Conselho Cultural, entendeu? Conselho Municipal, desculpa. Quais são essas responsabilidades, por exemplo, essa periodicidade também sobre essas reuniões que vão ter, sabe? Como que é essa vivência dentro desse conselho, assim? O conselho, ele delibera sobre essas coisas também, a participação, a quantidade de reuniões que vai acontecer vai depender de um combinado entre os conselheiros. Se falarem lá, vai ter 2 reuniões mensais, assim será. E quando tem esse repasse de fundo a fundo, são montados os GTs, as pessoas trabalham em reuniões extras e tal. Temos o conselho gestor do fundo, esse tem que ser conselheiro, são 6 pessoas que serão conselheiras e também vão fazer parte desse conselho do fundo para que esse recurso tenha o repasse desse recurso. E tem outras cadeiras, o colegiado da ouvidoria, que também são mais algumas reuniões, tinha, né, a cadeira do turismo, que agora não tem mais, mas é possível que ela volte, não sei. Tem essa interação com o plano de educação, né? Tem um tempo aí dentro do plano para que essas coisas sejam, que tenham um intercâmbio das informações aí da educação e da cultura. A participação da sociedade civil até agora foi que garantiu assim o repasse. Tá aqui a Silvia, que é um exemplo de que se não fosse ela, né, no nosso tempo era a gente, se não fosse a gente, mas no tempo atual é a Silvia, se não fosse ela, o Conselho do Fundo não teria participação da sociedade civil, inviabilizando o fundo
e o repasse desse recurso ia ter que ser, se existisse, de uma outra forma. Eu não sei, eu montaria um conselho biônico lá e daria um jeito nisso. Porque penaliza. Não existe esse conselho biônico, porque é tudo por lei. Não pode. Nós temos uma lei que define que o conselho se reúne uma vez por mês. O mandato é de 2 anos. Objetivamente agora. Mandato de 2 anos e o conselho obrigatoriamente se reúne uma vez por mês. As reuniões acontecem na última terça-feira de cada mês. Pode acontecer, por conta da pauta, de precisar de fazer reuniões extras do conselho. Então, o conselho decide fazer uma reunião extra. Daí é uma decisão do colegiado. Esse assunto é muito importante, não está cabendo na pauta, então vamos fazer uma reunião extra só para esse assunto, para um assunto determinado. Então, é uma decisão do conselho e às vezes, então, em vez de uma reunião por mês, tem 2 reuniões por mês. Ao mesmo tempo, dos 20 conselheiros titulares e conselheiros suplentes, 6 deles vão participar do Conselho Gestor do Fundo, que é um conselho extremamente importante. Que é o mais importante. Não é o mais importante. É o conselho que vai cuidar do dinheiro, do Fundo de Cultura. É o conselho que vai mexer, que vai discutir como conduz esses recursos. E daí nós temos, entre os 20 conselheiros da sociedade civil, titulares e suplentes, vão ter 6 conselheiros que vão ser titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo. E esse Conselho Gestor do Fundo vai se reunir também uma vez por mês. Então, a pessoa que vai assumir, que é do Conselho e que vai também para o Conselho Gestor do Fundo, ele vai ter 2 reuniões por mês, já de cara. E daí tem os GTs. Então, um dos GTs, o Reinaldo falou agora, é o GT que vai discutir a revisão do plano de cultura. Não foi chamada ainda a reunião desse GT. Forçaram a gente para indicar os nomes, a gente indicou os nomes, mas esse GT ainda não foi chamado para começar a reunião. Eu sinto que estão empurrando com a barriga esse GT, mas tudo bem. Nós temos um outro GT, que é o GT que vai discutir o Plano Nacional Aldir Blanc. Ele vai discutir as diretrizes do Plano Nacional Aldir Blanc, que vai dar a base para a formulação dos editais da Lei Aldir Blanc, dos recursos que vão vir do governo federal para, a partir que já estão na conta. Esse GT tentaram fazer uma reunião, não deu quórum. Não sei se tem marcada outra. Estou em dúvida. Acho que hoje mandaram um convite para uma próxima reunião, que cai na próxima terça-feira, que o Neri já me colocou. E eu já avisei que eu não vou poder ir. É isso. Então, esse GT provavelmente vai ter uma reunião na próxima terça-feira, se os representantes da sociedade civil conseguirem participar. As coisas não são. Aí então, só que assim, ele é o conselho mais importante. Por quê? Porque quando a gente chegou lá, a pessoa da secretaria, a primeira vez que eu fui do conselho gestor, a gente é penalizado. Ele já chegou com os editais prontos e disse: eu vou fazer os editais. Eu disse: vamos discutir os editais. Mas com quem você vai discutir? Foi com a sociedade civil. Eu convoquei a sociedade civil para discutir os editais. E aí a gente formulou algumas propostas e levamos para a sociedade civil e a gente resolveu com a sociedade civil. E aí toda a ação do conselho do fundo, a gente optava por fazer essa discussão com a sociedade civil. Porque eram editais. Não porque eram editais vinculados, que eles se tivessem vinculado ao plano de cultura, tudo bem, a gente não precisava fazer essa discussão, porque a sociedade civil já tinha discutido. Como eram editais a parte de estudo, a gente não fez. Agora, o problema que eu tive foi
que eu passei 2 anos sem poder acessar editais, porque eu era do Conselho do Fundo, só que aí não participava eu, não participava a Gláucia, e não participava mais o restante das pessoas. Só que é um outro problema também, Zula, porque além de a gente não ter o dinheiro, a gente também não é reconhecido por aquilo que a gente faz, se é em benefício da sociedade, ou se, não é um reconhecimento de louros, mas um reconhecimento de assim, agora eu vou, agora você sai, porque eu tinha que sair, e entro no seu lugar, e eu vou fazer o seu papel. Aí eu pensei, não, mas eu não posso, eu sou pobre, eu tenho 3 pessoas no meu coletivo, eu não posso penalizar o meu coletivo. Só que nós penalizamos o nosso coletivo. E as pessoas precisam entender isso. Quando elas assumem um compromisso, elas têm que entender que tem que ser uma rotatividade. Pensando no próximo. Pensando no próximo, mas o próximo era ele, o próximo era ele. Então a gente tem que entender que o Conselho do Fundo é um lugar difícil e um lugar de atrito, porque você acaba, como a gente tem uma possibilidade de também fiscalizar ali, que é uma chave ali, que é, como ele tem uma deliberação, que eu acho que a Silvia acabou com essa deliberação, que é revisar os projetos. A Silvia acabou com a Não deliberação? não, essa deliberação, você não falou que não estava acontecendo mais? Vamos discutir isso Não, na próxima vez. Vai. Não, mas então, aí tem uma deliberação que você pode fazer em cima dos projetos. Então, o que a gente fez? Isso eu eliminei. Não, isso. Não, mas... Eu achei isso muito antidemocrático. Então, mas porque, o que acontecia? Por exemplo, tem gente que não mora em Santo André e se inscreve. Não, isso se mantém. Isso. Então não mistura as coisas, por favor. Vamos deixar isso para discutir depois. Mas aí eu vou falar. Para discutir o fundo depois. Aí tem gente que mora em Santo André e não mora em Santo André. Tem gente que é branca e fala que é preta. Aí é foda, né? Mas isso não é problema, não. Isso é uma mal ética, uma ética contrária que acontece. A gente não tem culpa disso. Tem gente que escreve o pai, o irmão, o tio, o primo, o sobrinho, o avô, o cachorro, todo mundo. E você olha lá e com o mesmo projeto. Então, e às vezes passa batido, porque são trocentos mil projetos. Você muda o título. Passa o projeto. E aí quando você vê uma... E aí você tem é por isso que... Tá, Neri, uma pausa. Vamos fazer então. A gente, na semana que vem, a gente vai discutir, na segunda-feira, o conselho. Isso. Depois na outra semana, na outra reunião, a gente discute o conselho. Porque é uma discussão complexa para ficar aqui pincelando. Já são 9 horas e eu tenho um aniversário para ir ainda. É só... Certo, Silvia. É só para fechar essa questão, né, assim, do plano, que ele foi, né, criado e foi aplicado em 2019, né, que era a gestão que vocês participavam. Uma dúvida que eu tenho sempre, até na última reunião do conselho, eu perguntei pro Moretti, se o dinheiro é do fundo, é para estar lá. E toda vez que tem editais que delibera, né, que escolhe as pessoas a receber, é um parto para a Secretaria de Cultura liberar o dinheiro para quem passou nos projetos. Diferente de outras, eu vou falar do FUGESAN, do Conselho do Comungesan. Então, assim, como que pode isso acontecer? Porque, assim, o fundo está lá, tem um prazo... Então, é uma coisa, esse é o primeiro ano, né, o movimento MDDF já participava, mas que eu faço parte, esse é o primeiro biênio. Então, assim, eu não consigo entender, porque, assim, vou dar o exemplo novamente, FUGESAN saiu, passou prazo para o dinheiro estar na conta, você apresentar o documento, tudo certinho. E por que isso na cultura não acontece? Eu acho um absurdo. Mesmo sendo diferente, a Audibank em 2020 teve uma discussão, foi, né, deu, né, na pandemia, conseguiu ajudar alguns fazedores de cultura da cidade, foi diferente. Hoje a gente tem a Paulo Gustavo, mas também que eu não sei dos outros municípios, mas em Santo André, mais uma vez, se perde, acho que todos receberam agora, né? Santo André se perde na deliberação do dinheiro. E se é um plano, assim como o SUS,
se tem um investimento para a cultura, assim como tem para a saúde, para a educação, para a habitação, por que que a cultura é tão, eu acho assim, ela não consegue cumprir a meta se existe um plano, se está lá e ela tem que cobrir um dinheiro que vem federal, estadual e o município investe. Muito pouco, pouquíssimo, né, para isso, para atender os fazedores de cultura. E assim, eu não sei como que os conselhos, os conselheiros, né, o coletivo pode ajudar nisso. Eu acho um atraso danado. Eu acho uma coisa que acontece que eu falo assim, não é possível tanto, não sei a palavra que eu posso usar, para que isso Tanto seja... demora para o dinheiro chegar. tanto moroso, falta tanta denúncia. burocracia para isso, mas na sua gestão, Rinaldo, eu via lá, né? Eu acompanhava algumas coisas e assim, mesmo denunciando, não vai. Se existe um Não, mas plano... tem denúncia. Hã? Desde o nosso tempo, quem é que fez uma denúncia, Ministério Público, Meu querido coisa assim? Ministério Público. Porque, a assim, gente sabe. as nossas A gente sabe, denúncias, tem coisa que as o nossas Diego falou pra denúncias- gente não falar. no âmbito Só deu um pessoal, assim, do conselho cobrar, Não. a gente não tem força, não Sim, tem? sim, assim, existe aí vários coletivos. Acho que agora esse finalzinho desse biênio, eu acho que a gente está mais engajado a discutir, a formar, a orientar as pessoas o que é o Conselho de Cultura, para não entrar, né, sem saber e participar até o final, porque quantos conselheiros a gente está lá hoje? Foi um conselho para formar difícil. Foi Tem tudo cadeira complicado. vazia até hoje. Então, assim, o que falta para a gestão cumprir o que está no plano, que mesmo assim tem conselheiros ativos. Tem pessoas lá que eu vejo que luta tal, eu estou aprendendo, mas assim, eu não sei o que falta. Pode falar. Tá, eu só queria colocar uma coisa. Não dá para comparar o Conselho de Cultura com o Conselho Do do fundo. Fundo de Que é Gestão que- Ambiental por conta do SEMASA. Sim, da onde vem o dinheiro do Fundo de Cultura? Ah, então. O dinheiro do Fundo de Cultura vem da bilhetagem e parte dele que nós descobrimos nesses últimos 2 anos vem da administração direta. A gente só descobriu agora. A prefeitura tem uma dívida com o fundo. Ela deveria depositar todo ano 5% do orçamento da cultura dentro do fundo. Isso não foi feito, começou a ser feito esse ano. O dinheiro vem daí, da bilhetagem. Nós não temos nenhuma bilhetagem desde a pandemia, porque está tudo fechado, Tem ou em alguma reforma. A prefeitura, a Secretaria de Cultura está em obras. Então não tem bilhetagem, mas teria esse 5% da receita da cultura de entrar do Tesouro, tá? Tanto é que esse ano a gente teve um edital do fundo complementando o edital da Lei Paulo Gustavo. Por que da demora? Porque problema da prioridade que se dá à cultura. Então, o pagamento da Secretaria de Finanças só acontece às quintas-feiras. Então, eles vão colocar lá, dia de pagamento, quinta-feira. Primeiro do turismo, depois da educação, depois da saúde, obra, cultura. Então. Porque demora E por assim, isso. eu acredito que a Lei 8666 coloca todo mundo Mas numa ela- fila, e não é uma mas fila ela- por secretaria, é uma fila Não, é que por a quem Secretaria chegou de primeiro. Não, a Secretaria de Finanças é por secretaria, não que é. ela decide quem chega primeiro. Mas no nosso caso, no caso da Lei de Blanc 1, tinha um regramento que dizia que os recursos tinham que ser executados até o dia 31. Então foi pago até o dia 31 lá na Lei Aldir Blanc 1. Na Lei Paulo, 2020. na lei Eu- Paulo Gustavo na Lei Paulo- era até 31 Até de 31 e dezembro, estava no mas cronograma. foi 31 de dezembro de 23, E o mas Congresso, foi esticado Congresso para votou. 31 de dezembro de 24. Então o Congresso, né, 31 de janeiro. De de dezembro. dezembro de 2024. A prefeitura Então o Congresso Nacional votou lá um dispositivo para mudar necessário para alargar o tempo para execução. Então ultrapassamos o ano de 2023
e pudemos executar os recursos esse ano. Então a prefeitura, centro dela, poderia executar tanto agora quanto em dia 31 de dezembro de 2024, porque deram essa liberdade. Mas tem essa coisa de morosidade, de tempo, enfim, todas essas coisas elas se dão justamente porque a cultura tem pouca importância, a população dá pouca importância para a cultura e não existe controle social. É isso. Ou existe controle social, mas é um controle social muito pequeno. O controle ele é manipulado, ele é assim, o conselho. Muito obrigado. Ele tá. É água. Ele tá, não pode. ele Faz tá, mal. Não é pinga, não. ele tá O Renato sendo. fez igual eu, queria cerveja. Não, deixa eu beber água. Ele está sendo cozido no banho-maria, né? É interessante para a prefeitura ter o status de participativa, de horizontal, né? Então ela coloca a gente lá, permite que a gente participe, porém Pra fazer a lei, porque assim, ó, precisa do da jeito que participação. eles precisam, né? Eles não dão uma autonomia para a gente, porque a sociedade civil permite, né? A gente tem um quórum de 4 pessoas para poder ter uma reunião. No começo era metade da sociedade civil, 50% no mínimo. Então, a gente não tem um regimento interno de cada um dos fóruns para que o fórum delibere como que ele vai agir com cada uma das situações. Por exemplo, a eleição, né? Eu posso substituir, tirar, colocar membro nas cadeiras em cada um dos fóruns, mas para isso eu preciso de um regimento interno. Então o regimento interno, a gente no nosso tempo a gente tentou, foi mandado lá um regimento interno, pelo menos do fórum de coletivos, do que eu fazia parte. Eles receberam o regimento e falaram: olha, o regimento de vocês não pode sobrepor a lei. E aí nós perguntamos, então nos diga o que está sobrepondo, porque daí a gente conserta e faz de novo. Então eles estão analisando isso já há 7 anos já. E a gente não tem como deliberar sobre nada em cada um dos fóruns, porque eles não querem. Agora, se tivéssemos aí o conselho participativo, daquele que tem 20 conselheiros e mais 20 pessoas assistindo da sociedade civil. Porque o que acontece, tem 20 pessoas lá nas reuniões, mas 3, 4 conselheiros só deliberando. Então a sociedade civil participa, mas participa falando. Não, né? mas a gente deliberava. Não, todos deliberam. Falam poucos. Isso. Fala. Não, da sociedade civil nenhum que está lá, não vai tiver uma votação, ninguém levanta a mão para nada lá, é só quem é conselheiro. Então é disso que eu estou falando. Nesse momento precisamos ter uma maioria. Se não a maioria, a mesma quantidade deles. Mas nunca tem. E a gente tem que estar ciente que a gente vai ganhar pontos e vírgulas só. Nunca a gente vai ganhar a fase inteira. É sempre pontos e vírgulas. Se conseguiu, Vírgula a gente mostra. colocou o griot para ganhar um dinheiro, ganhamos um ponto. Colocou lá os negros, as mulheres, os indígenas, 50% outro ponto. Só que aí eles vão falar: tá bom, vocês ganhou ponto e vírgula a fase inteira, a gente quer construir uma ponte. E aí a gente tem que falar, ou a gente inclui ou a gente constrói a ponte, entendeu? E aí a gente constrói a ponte e inclui os outros. Então a gente também tem que estar ciente disso. Bater lá o tempo inteiro vai acontecer igual acontece em São Bernardo, São Caetano, que ninguém delibera nada. Ele simplesmente faz Mauá, Diadema, Asa Branca, São Paulo. São Paulo, 500 milhões de reais por ano. E essa é uma questão que não traz uma efetividade, porque é sempre a oposição que ocupa as cadeiras do conselho. Então, todos, em todo momento, vão ver isso como um atrito. A prefeitura já chega falando um monte, a sociedade civil já chega bravo, batendo o pé. Ela já visto o nosso fórum, o grupo do fórum,
ele foi feito em 2017 pela Juliana, que ela é uma funcionária da prefeitura. Ela ajudou a gente a reunir o grupo, tudo, e aí a gente decidindo em sociedade civil, ó, precisamos de um grupo dos fóruns. Quem vai fazer? Ela levantou a mão, ela fez. Colocou todo mundo, colocou secretária, diretor, funcionário público, todo mundo estava naquele grupo. Mas aí foi decidido pela sociedade civil que aquilo lá era uma espionagem, e aí a união se desfez. E aí... Não, essa união nunca existiu. Tem que ser sociedade civil mesmo. Isso é lindo, bonito, eu não sou contra, assim, tirar também não, mas infelizmente... Gente, alguma questão? Veja, vamos... Licença. Assim, tem que ser aquela pontazinha chata, mas em medida do horário também, das discussões que a gente foi tendo, a gente já tem a nossa atinha. Eu acho que foi muito potente, muito importante as discussões que a gente teve aqui. Fala daqui que alguém te vê. Ali, ó, ali do lado do Reinaldo, fica mais visível aí. Então, é importante esse espaço que a gente está construindo aqui, porque querendo ou não, vocês estão trazendo todas essas informatizações da vivência de vocês. Então, por conta do horário, por conta que tá tarde também, acho que a gente já deu todas as contribuições, mas lembrando que dia 19 a gente vai ter lá na Concha, né? E é isso. E estaremos lá. Estaremos lá. E aí quem vai presidir, quem vai fazer essa troca vai ser você, Sil. Então, sou eu e a Viviane. Mas a Vivi tá com esse problema. Eu vou ver lá entre os conselheiros presentes, ativos, quem poderia dar uma força. A gente vê isso, pode deixar. Discute lá no grupo. A gente discute no grupo. É importante. Super importante. A gente faz eu vou fazer um roteirinho, mandar para os conselheiros. Eu, infelizmente, saí do grupo dos conselheiros, mas isso não vai a pena discutir. Mas eu tenho um grupo de conselheiros do B, eu falo com eles e a gente se organiza quem vai falar. Tá, aí se puder mandar pra 19 horas, lá na Concha. Se tiver caindo canivete, nós vamos lá na Xavier de Toledo. Na POSP. Na POSP. Segunda. Isso. Aí, só peço uma coisa, pra gente fazer a divulgação do flyer, a construção, só manda seu nome. Meu nome é Otávio. E o nome também da pessoa que vai... Essa é a parte mais difícil. E uma foto, né, Silvia? Essa é a parte difícil. Tira Mas agora. tudo bem. Ela nunca tirou Tudo foto. bem. Só tenho uma que eu fico reproduzindo aí. Olha lá. Aí. Meninos, eu vou comer bolo. Então é Tá isso. bom, velho. Da Eli, Podemos encerrar? Olha, vocês vão tirar foto. Aproveitar de chegar agora, Miel. Chegando bem no final, É isso, Miel. Vai ser um bar na Carijós. Hoje é quinta-feira. Qual o bolo de graça, Dia de então? trabalhar. Qual o bolo? Agradecer o pessoal que estava assistindo. Já. Valeu, Que gente. produção mais linda. Gostou? Um beijo pra vocês aí. Participem do conselho. Venha, vamos pra luta. Esse ano não vou participar mais não, né? De desistir da eleição. Ó, eu não posso participar do É isso, ano que menino. vem, que a gente vai estar com 3 projetos. Agora como faz pra... Agora eu vou aqui, ó. Fechar aqui. Salva direto? Aí você vai vir aqui, ó. Salvo direto? Encerrar o vídeo.